todos. Mais uma sessão de Pensar o Desporto com o ilustre João Tomás, dispensa apresentações. É um daqueles que eu tinha cromos quando era mais pequeno e, portanto, é um gosto para mim e uma honra estar aqui na sua presença. E o Fernando Veiga Gomes, enfim, um velho conhecido de pensar o direito desportivo. Já passamos alguns momentos interessantes televisivos a discutir o direito desportivo. Enfim, que está em Londres, mas não fez questão de nos acompanhar neste debate. Queria saudar-vos, a vocês, a todos os convidados que fizeram a gentileza de cá estar hoje, 9 da noite, a uma sexta-feira de verão. Enfim, é quase estoico vir cá, quando se calhar estaria-se melhor noutro local. Vamos então discutir a questão das sociedades desportivas e a relação entre os investidores e o clube e as SADs. Enfim, eu não sei se poderia começar talvez pelo Fernando estar mais longe. Fernando, desculpa tratar-te assim, mas pronto, penso que não haverá problema. Claro que sim. E Tiago, antes de mais agradeço e é um prazer debater estes temas naturalmente contigo e com o João Tomás. E vamos a isso. Olha, bola no círculo central e toca a chutar. Vamos embora. Ora bem, eu inicialmente gostava de te desafiar, tendo em conta o artigo que publicaste há pouco tempo sobre as sociedades desportivas, naquela publicação da Autónoma de Lisboa. Pronto, eu acho que podia ser o ponto de partida, nomeadamente aquele aspecto da parte inicial do teu artigo, que falas do reequilíbrio do direitos entre clubes e sociedade desportiva. Se calhar se poderias eventualmente começar a aflorar essa questão, porque, pronto, a talho de foice, eu estava a falar em off com o João Tomás, até porque já tínhamos sido aflorado, penso que noutros encontros aqui, que, por exemplo, em Espanha, deixou de ser obrigatório a construção da SAD para participar em comissões desportivas profissionais e, portanto, enfim, eles, como já têm o TGV e nós não, eles andam sempre um bocado mais à nossa frente. Mas pronto, não te quero cortar o tempo. Pronto, desafiava-te de início de conversa para nos elucidares brilhantemente, como é normal, esse aspecto. Obrigado, Tiago. Esse, aliás, é um dos pontos que foi alterado com a última revisão da Lei das Sociedades Desportivas. E é justamente, eu falo nesse artigo, e já falei em várias conferências e aulas, etc., sobre a matéria, onde refiro exatamente, isto foi uma alteração praticamente de última hora, feita já em processo legislativo, já na fase final do processo legislativo, e onde, surpreendentemente, surgiu uma alteração de última hora que, no fundo, considera, não vedará 100%, mas considera quaisquer negócios jurídicos sobre a participação mínima do clube fundador, e que foi reduzida agora para 5%, considera esses negócios jurídicos nulos. E é aqui que eu me refiro à questão do equilíbrio ou da falta dele. Nós antes, no regime anterior, o que tínhamos era independentemente da percentagem, aqui a percentagem não é relevante, se bem que na lei anterior a percentagem era mínima do clube fundador era 10%, agora é 5%, não é por aí, mas na lei anterior o que ela dizia é que essa participação não podia ser inferior a 10%, ou seja, mas não impedia, aliás a própria lei frisava bem a questão de não poderem existir restrições à livre transmissibilidade da participação social. E portanto isso levantou, durante muitos anos discutiu se seria possível ou se não seria possível. Foi de facto o Belenenses, o meu clube, que teve a coragem de levar isso até ao fim nas instâncias jurisdicionais e o Tribunal da Relação de Lisboa dá razão ao Belenenses
que a venda que tinha feito da participação social mínima, os tais 10% na altura, que era lícita e legítima, o tribunal, e isso marcou um ponto de viragem. O equilíbrio a que eu me referia era esse equilíbrio das pessoas saberem que estavam casadas. As pessoas, eu quando falo aqui, é a pessoa coletiva clube e a pessoa coletiva investidores, como sócios de uma sociedade desportiva, estavam casados, mas sabiam que podia haver um divórcio. E, portanto, havia um equilíbrio que se manifestava nessa relação entre clube e sociedade desportiva, que é sempre e é muitas vezes uma relação tensa. Com esta alteração legislativa, alterou-se esse equilíbrio. E o que a nova lei, como eu referi, tem é esta impossibilidade, ou considera quaisquer negócios sob a participação mínima nulos. E, portanto, não é possível, ou deixa de ser possível, o clube fundador desligar-se, divorciar-se da sociedade que fundou, independentemente do que o outro acionista ande a fazer. E isto, como eu disse, levanta até questões engraçadas, e até de direito das sociedades comerciais, até questões de constitucionalidade, porque, no fundo, quase consagra aqui um direito perpétuo, e que é um bocadinho contra a lógica das sociedades comerciais, e é quase um casamento para a vida. E, portanto, agora temos um equilíbrio diferente. E foi isso que eu de facto referi nesse artigo, e eu tenho também conversado. Espero ter enquadrado bem o tema. Sim, aqui a questão é mesmo essa. Há um desfazamento quase entre o Código das Sociedades Comerciais e o regime jurídico das sociedades desportivas. Quer dizer, ou seja, às vezes é difícil casar entre os dois regimes, porque, embora seja um regime especial das sociedades esportivas, e o Código das Sociedades Comerciais é, digamos que, o quadro mais geral, não é? Mas nesta questão, como noutras, há aqui não é fácil equilibrar entre os dois diplomas, não é? E muitas vezes colocam-se essas questões, esta e outras, no que toca às vezes à não conformidade das regras, digamos, das sociedades comerciais e das sociedades desportivas, não é? Até porque neste novo regime são criadas mais 4 tipos de sociedades, certo? Portanto, havia as SADs, as SEDUCs, e agora acaba por alargar o leque, não é? De Sim, sociedades. temos agora as sociedades anónimas e unipessoais e as sociedades por cotas, sociedades esportivas por cotas, portanto, que ainda não foram testadas, e sinceramente não sei se serão, porque sinceramente não vejo grande utilidade. Nós sabemos que o modelo SEDUC está praticamente em vias de extinção, e, portanto, as sociedades unipessoais por cotas são poucas, e mesmo a nível de sociedades de primeira e segunda liga, que é onde é obrigatório que sejam sociedades esportivas, depois também temos noutras divisões, mas a grande maioria são sociedades onde existem investidores maioritários. São pouquíssimos os exemplos já de SEDUCs, porque, de facto, o mundo do futebol mudou. Aqui, se calhar, o João pode dar uma perspectiva diferente, porque tem também muita experiência nisto, mas aqui, de facto, há uma alteração grande. O futebol tornou-se uma indústria de capital intensivo, e podemos falar mais à frente, mas Portugal em particular, e é de Portugal que estamos a falar, o nosso caso, as nossas competições são muito pouco sustentáveis financeiramente e obrigam os clubes, ou seja, não existem receitas para os orçamentos que os clubes têm que ter para ser competitivos. E isso leva a que, como eu expliquei, seja uma indústria de capital intensivo e, portanto, tem que haver, naturalmente, os clubes, associações desportivas antigas com a sua própria força, não têm capacidade financeira, na grande maioria dos casos, e salvo raras exceções, não têm capacidade financeira para sustentar uma sociedade anónima desportiva numa competição profissional, com um déficit permanente entre aquilo que são as receitas fixas e as despesas fixas, e, portanto, isso obriga a trazer investidores, e isso é inevitável, é inevitável. Ilustre João. É inevitável. Sua justiça. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, agradecer o convite
Naturalmente, para mim também é uma honra muito grande estar a partilhar esta mesa com vocês. Irão perceber claramente que eu não me vou meter nestas questões mais jurídicas, não é a minha área, e por isso quem não sabe não se mete. A minha formação académica é totalmente o oposto. Eu acredito que este é o ponto de partida da discussão, ou pelo menos acho que deve ser o ponto de partida da discussão, porque de facto nós já há alguns anos, seguramente mais de uma década, talvez a roçar as duas, em que estamos com um paradigma competitivo e que obriga a que os clubes e as sociedades anónimas e as sociedades desportivas, assim é que é, se tenham vindo a adaptar àquilo que são as necessidades do futebol. E falamos apenas do futebol, naturalmente não irei estar a comentar outros desportos, outras modalidades, até porque não as domino. E eu acho que essa é a verdadeira essência da discussão, quer dizer, nós andamos durante muitos anos a dar o melhor, mas o melhor já não chega. E está, aliás, eu diria mais, está muito longe daquilo que é essencial para nós mantermos um clube, uma sociedade desportiva à tona da água. Ou seja, diria mesmo que grande parte das sociedades desportivas que hoje participam nas competições profissionais em Portugal estarão eventualmente com a água entre a boca e o nariz. Ou seja, não há outra possibilidade. Como o Dr. Fernando disse muito bem, é muito difícil, ou era muito difícil, eu acho que continua a ser muito difícil para as sociedades esportivas gerarem receita para o nível de exigência que neste momento as nossas competições internas e naturalmente as competições europeias, e já não falemos do Mundial de Clubes, porque entramos numa competição que não é regular, ou pelo menos que não é plurianual, por isso não faz sentido comparar, mas nós internamente nas competições que disputamos e as equipas que têm a possibilidade de participar nas competições europeias estão permanentemente diante de desafios que começam a quebrar na sua essência, que é, eu não consigo gerar receita suficiente para manter esta estrutura. É evidente que há uma diferença muito grande de quando as equipas se organizavam ou as estruturas se organizavam há 10, 15 anos, da forma como as estruturas se organizam agora. Ou seja, o nível de exigência aumentou, a própria organizadora das competições profissionais em Portugal exige, neste momento, requisitos que são fundamentais e, mais do que fundamentais, têm que ser preenchidos e sem eles nós não podemos competir. E a abrangência é tão grande que, se nós não cumprirmos financeiramente, ou se não tivermos disponibilidade financeira para cumprir, vamos andar constantemente a improvisar. E o improviso normalmente não pode resolver as coisas numa época desportiva ou 2 épocas desportivas, até porque tivemos a felicidade de contratar bem, o nosso treinador fez uma época extraordinária e nós desportivamente fomos eficazes, mas depois isto vai acumulando e nós chegamos a um ponto de ruptura que não é possível depois reverter. E nós temos muitos exemplos de boas equipas aqui em Portugal, com grandes dificuldades, porque o nível de exigência para estar a competir, para lutar para ser campeão, para lutar para participar nas competições europeias e até mesmo para lutar pela própria permanência nas competições europeias está alto e nós vamos empurrando a nossa caixa que não tem... João, sem querer interromper, há um estudo até recente da UEFA,
que avalia a indústria do futebol europeu, e tem um dado que eu acho que nos faz refletir, e que é o seguinte: Portugal, em termos de vendas, a indústria do futebol português, em termos de vendas, está em número 1, volume, valor total de vendas, número 1, e em sustentabilidade financeira está em 17º lugar. Portanto, isto, ou seja, uma coisa não liga com a outra, quer dizer, somos o número 1 em vendas, então tínhamos a obrigação de ser mais sustentáveis. Portanto, há qualquer coisa que não funciona, a indústria como um todo não acompanha, ou seja, se o resto funcionasse e fosse melhor, sendo o número 1 em vendas, então podíamos ter muito mais sucesso financeiro e depois, naturalmente, desportivo. Só, desculpa lá. Não, sem acho que era interessante partilhar isto. Mas era o que estava a dizer o João, exatamente, ou seja, penso que é isso que eu percebi, que captamos, que é, nós podemos ser o primeiro em vendas, não é? Só que a questão é que o comboio que nós temos, não é? Ele está completamente desfasado e um bocadinho, saiu um bocadinho atrasado em relação ao resto. E por muito que nós possamos estar no primeiro lugar em vendas, mas o Prémio Portugal, quando se criaram as SADs, não se cuidou de saber, ou não se cuidou de resolver as questões que os clubes tinham já do passado, de questões económico-financeiras, questões organizativas, não é? E criou-se a SAD e entendeu-se que na altura as SADs eram digamos que a panaceia para todos os males, não é? Só que, como penso que gostava de dizer há bocado, a questão da sustentabilidade da própria competição. Sim, de facto, nós conseguimos gerar dinheiro, nós somos fantásticos nesse aspecto, porque nós com um déficit infraestrutural gigantesco que temos em Portugal, porque nós, se formos a quantificar, por exemplo, e falamos inúmeras vezes na questão do futebol de formação, que é uma fonte de receita importante para as equipas, nós, se formos quantificar as equipas, ou as sociedades, ou os clubes que em Portugal têm disponíveis uma academia, eu já nem vou entrar por aí pela academia, então. Vamos entrar para o exemplo de a equipa profissional ter uma infraestrutura digna para dizer assim, não, esta é uma equipa da primeira divisão, é uma equipa da primeira liga, é o topo de Portugal. E eu às vezes faço com os meus alunos este exercício na aula e pergunto-lhes, para eles que são uns fanáticos pelo futebol, para eles fazerem uma reflexão e para também identificarem quais são as equipas que, por exemplo, têm um campo a treinar. Ou seja, esse é um exemplo muito simples, mas que, no fundo, espelha aquilo que é a nossa dificuldade. Nós gerámos muito dinheiro durante a última década, por exemplo, nós gerámos muito dinheiro, nós fizemos muitas vendas, mas o investimento na própria indústria foi pouco. Ou seja, nós temos um Sporting de Braga, por exemplo, a fazer um investimento altíssimo nas suas infraestruturas e, naturalmente, os dividendos têm aparecido. Não faz só nas infraestruturas, faz também nos recursos que tem, porque não vale a pena ter um monte de cimento se nós não tivermos depois as pessoas lá a trabalhar. Nós temos o Benfica, nós temos o Sporting, nós temos o Moreirense, nós temos o Vitória, que também está preocupado, por exemplo, agora em reformular o conceito de academia, criar um novo. Nós temos o Famalicão, um bom exemplo, que tem feito um investimento muito grande também nas suas infraestruturas, mas depois começamos a derrapar um pouco porque não conseguimos identificar outro tipo de clubes que de facto se tenham preocupado nesta questão das infraestruturas. E isso nós estamos a falar essencialmente na parte mais visível, que é a parte das primeiras equipas, das equipas A, aquelas que competem e que são conhecidas por toda a gente, mas depois, se nós descermos o degrau para a formação, então aí é uma catástrofe autêntica. Ou seja, nós fazemos milagres e, de facto, os profissionais que trabalham, ou os voluntários, ou os amadores / profissionais que estão diariamente nesses complexos,
nessas academias, de facto fazem milagres, porque nós, com muito poucos recursos, temos conseguido criar um sem número de talentos que depois são visíveis para o mundo fora. Mas, pronto, eu acho que essa é a grande reflexão que nós devemos fazer. É, de facto, nós somos um país exportador, nós somos, desde logo, um país produtor de talento, como ninguém, mas depois temos a face mais cinzenta, para não dizer outra cor, temos a face mais cinzenta, que é a face em que nós olhamos para a grande maioria, quase a totalidade dos clubes em Portugal, diariamente com grandes dificuldades do ponto de vista infraestrutural. Pronto, podemos entrar depois do ponto de vista financeiro, porque eu acho que isso aí então é um desastre na maior parte dos clubes, mas do ponto de vista infraestrutural, que é, na minha opinião, o ponto de partida para que possamos criar uma identidade, para criar uma cultura, para criar os nossos jogadores, porque de facto eu não conheço nenhuma fábrica que faça qualquer tipo de produto que não tenha uma infraestrutura onde esse produto possa ser criado. Quer dizer, não há nem recursos físicos. Mas o relatório que o Fernando estava a referir, não é? Quando fala das vendas, nós, para sermos corretos, se calhar estamos a reduzir a 3 clubes, não é? Portanto, somos o mais vendedor. Isso é óbvio. Está muito concentrado. O Sporting Clube Braga já consegue fazer um outro negócio, o Vitória também conseguiu o Jota foi mas não mas o Vitória este ano, por exemplo, Tiago, desculpa interrompê-lo, o Vitória este ano, por exemplo, fez vendas extraordinárias. Sim, mas nestes casos é mais pontual, eu quero dizer, não é? A relação Sporting, Benfica e Porto é mais regular, e o Vitória tem acontecido de facto nesta época, e na altura também quando cedeu o Jota para a Inglaterra, e o Braga agora também fazer alguns negócios, não é? Mas a questão das sociedades desportivas tem exatamente esse déficit. Eu acho que o que está em causa, não sei se ouvir o Fernando em relação a isso, a questão do déficit estrutural, ou seja, cria-se uma sociedade desportiva, mas ela tem que ter uma estrutura em que ela possa de facto assentar uma estrutura sólida, não é? Porque, Fernando, falaste da decisão da relação de 2022 em relação ao Belenenses. A história do Belenenses e do Bessade era quase uma novela mexicana, no tempo que demorou e todo o conjunto de questões que se foi colocando, não é? E chegamos à questão ridícula ou jogas no Estado Nacional ou jogas no Restelo, quer dizer, certo? Quer dizer, chegamos a esse ponto e, portanto... Ou seja, isso são coisas que não podem acontecer. Já estamos em situações limite, não é? Mas naturalmente, era uma situação há uma limite. Coisa a montante, Tiago, mas há uma coisa a montante que é o seguinte, podemos falar, eu não gosto de focar nos maus exemplos, existem vários, e ainda agora temos exemplos como o Boa Vista, temos exemplos como o Vitória de Setúbal, temos paradíssimos exemplos de clubes históricos que fazem falta ao futebol português, alguns deles até com infraestruturas desportivas boas, tal como referiu o João, e que estão desperdiçadas ou desutilizadas, caso do Beira-Mar, por exemplo, há muitos anos afastado do topo do futebol. Portanto, nós, como indústria do futebol, não nos podemos dar ao luxo de desperdiçar este tipo de infraestruturas desportivas, por exemplo, uma infraestrutura, o estádio de Aveiro, por exemplo, não pode estar numa 4ª divisão, por exemplo. Certo. Mas para isso é preciso ter regras para defender o futebol, para defender os clubes. E eu agora, deixa-me ser um pouco polémico, indo um pouco atrás. Eu acho que vivemos um bocadinho de uma ilusão, quer dizer, no fundo, o que é que nós estamos a dizer? Vamos falar, por exemplo, da Primeira Liga. Vamos pôr de lado o Benfica, o Sporting e o Porto, e o Braga e o Guimarães. Vamos pôr de fora estes 6. Os outros, o que nós lhes estamos a dizer é, se queres ser competitivo, tens de ter um orçamento de 12, 13 milhões de euros e de receitas fixas tens de competir com 4 a 5 milhões de euros. É isso. É isto que nós estamos a dizer a todos os clubes da Primeira Liga. Isto não é sustentável, isto não é possível. Nós não podemos deixar um clube competir, contratar livremente jogadores
e, portanto, entre aspas, endividar-se, assumir um compromisso de 12 milhões de euros, são os orçamentos que todos os clubes têm, e estamos a falar em competição, ganham 2 jogos, ficam junto a uma competição europeia, perdem 2 jogos, juntam-se à linha d'água, e todos lutam pelos mesmos objetivos, que é atingir 30 pontos rapidamente, 30 e poucos pontos, que é para se safarem de descer a divisão e depois logo se vê, é este o objetivo. E, portanto, isto não é sustentável, ou seja, isto nem é sustentável, nem é aceitável. A Liga, a indústria do futebol, não pode aceitar que clubes tenham 80% ou mais do seu orçamento feito com receitas extraordinárias. Isto é absolutamente, não faz qualquer sentido. Vou ser mais polémico ainda. Sim. Posso ser uma espécie de advogado do diabo. Então isso entronca naquilo que eu pelo menos entendo isso já há muito tempo, entronca numa situação que urge, do meu ponto de vista, que é reformular os quadros competitivos. Não necessariamente. E se calhar reduzir as equipas na Primeira Liga. Mas, assim, não resolveria o problema financeiro. Se calhar até acho que agravaria. Acho porque se nós cortássemos estes clubes todos e passássemos a ter uma liga com 12, continuávamos a ter o mesmo problema. Tínhamos aqueles 6 e os outros 6 ficavam exatamente na mesma situação. Não aumentavam as receitas, os outros 6. Pelo contrário, se calhar reduziam as receitas, ainda mais. Eu acho que a alteração dos quadros competitivos não é o problema principal. O problema principal tem a ver com a centralização dos direitos, que já devia ter sido feita há muitos anos, talvez agora até seja a pior altura para fazer, mas está na lei. Uma política de adeptos que não existem, regras de controle e estabilidade financeira. Nós temos que passar do modelo que temos atualmente, que é o modelo do licenciamento e dos controles salariais, que são muito falíveis, são muito básicos, para não dizer outra coisa, e que não evitam que as situações aconteçam. Ou seja, nós não queremos que um clube chegue ao fim da época e aconteça o que aconteceu ao Boa Vista. O Boa Vista é um clube valioso para o futebol português. Nós, como indústria, não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar, de deitar fora um clube histórico, um clube grande, com uma infraestrutura desportiva, como um estádio do Euro 2004. Não podemos deixar que isso aconteça. Portanto, nós não podemos deixar que um clube compita durante a época, tendo um orçamento acima das suas possibilidades, portanto, assumindo compromissos que não pode honrar, e depois chega ao fim da época e não consegue licenciar-se, porque ficou a dever a jogadores, porque ficou a dever ao Estado e à Segurança Social, etc, etc. Ou seja, isto não pode acontecer. Nós temos que passar do modelo atual, este modelo do licenciamento e dos controles salariais, para um sistema, como existe noutros países, em França, em Inglaterra, na Holanda, em Espanha, etc, etc, por aí fora, que é um sistema de controle prévio. Ou seja, o que se faz é controlar os orçamentos, controlar as receitas e não deixar os clubes registrar contratos que não possam honrar, ou assumir despesas que não possam honrar. Isto é muito simples. Agora vamos dizer assim, é um downside, mas isso vai trazer a indústria do futebol português para um nível inferior. Num primeiro momento admito que sim, mas no longo prazo eu acho que isso pode, então, se os clubes forem todos sustentáveis financeiramente, se eles tiverem as suas receitas equilibradas, aí já vamos conseguir construir com bases sólidas e não com isto que atualmente acontece. Eu acho que, sinceramente, não faz qualquer sentido e, como eu digo, no longo prazo, pois vamos correr sempre estas coisas. Estamos a deitar fora clubes, infraestruturas, como eu disse, e não nos podemos dar esse luxo. Quer dizer, acho que isso é uma coisa perfeitamente... Portanto, só temos é que copiar aquilo que se fez lá fora, e a questão da centralização devia ser o momento para impor este tipo de regras. Eu dou um exemplo, por exemplo. Então, o número de PERs que um clube pode fazer é ilimitado. Então, um clube participa, chega ao fim da época, não cumpre, fica a dever a toda a gente, a fornecedores, a jogadores, ao Estado, etc., faz um PER. E depois a seguir, no ano seguinte ou 2 anos depois, mais outro PER. E outro. Isto tem que haver sanções desportivas, quer dizer, nós não podemos deixar os clubes... Há clubes que são sérios, pagam tudo a tempo e horas, cumprem as suas obrigações. E por causa disso, se calhar têm que ter jogadores
menos bons, porque não têm dinheiro, o dinheiro não chega para tudo, cumprem. E há outros que não cumprem. E depois chega ao fim da época, fazem um PER, fazem um corte de 50% ou 60% ou 70% aos credores e continuam a competir. Dou um exemplo. Quer dizer, em Inglaterra, por exemplo, um clube que se apresenta a um PER perde 9 pontos, automaticamente. E na época seguinte desce divisão. Isso é muito simples. Quer dizer, isto não faz... Lá está. A questão é que o PER não é cumprido, não é? É que é apresentado, mas não é cumprido. É que se fosse apresentado e fosse cumprido, ainda se admitia, não é? A questão é que é apresentado, mas não é cumprido. Tiago, depois é um PER em cima de outro PER e mais outro, e não faz sentido nenhum. Quer dizer, tem que haver sanções desportivas para isto não pode, porque isto, principalmente para é extremamente injusto. Para os cumpridores. Os cumpridores, quer dizer, então, eu não fui buscar o jogador A ou B porque não tinha dinheiro. E ali o clube do lado foi buscar o mesmo jogador, não lhe pagou e depois fez-lhe um corte de 60% ou 70% no que lhe devia. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Ilustre, João. Há aqui muito a fazer, principalmente, e podemos voltar à questão da lei e das sociedades esportivas. É uma lei que estranhamente tem duas falhas, a meu ver, muito graves. Uma, não tem regras nenhumas sobre a integridade financeira. Nada. Passa completamente ao lado disso. E depois outra não tem, que eu acho igualmente chocante e encaixa nisto, e falámos logo de início na questão dos investidores, não tem nenhuma regra de controle prévio à entrada dos investidores. Portanto, qualquer criminoso internacional, qualquer investidor de natureza duvidosa pode comprar uma sociedade desportiva em Portugal sem nenhum tipo de controle prévio, sem nenhum tipo de análise de capacidade financeira, etc. Mas não há mecanismos de análise de idoneidade? Sim, mas são a posteriori. E são feitos com declarações de honra. Portanto, isto quer dizer que eu, criminoso internacional ou mafioso internacional, declaro por minha honra que o meu dinheiro é de origem lícita e que tem capacidade financeira para o investimento. E entrego uma declaração de honra. E isto basta. Para o governo português, isto basta e isto é suficiente. Eu acho que, sinceramente, é brincarmos com o fogo. Quer dizer, nós já tivemos casos. Vários casos, muitos deles conhecidos, de clubes, SADs, que foram comprados por empresas de apostas ilegais, criminosos internacionais, e por aí fora. Olha, por um exemplo, para ser agente, por exemplo, entre outros documentos, é preciso apresentar um registro criminal. Mas para ser administrador de uma sociedade esportiva, não. Qualquer pessoa pode ser administrador de uma sociedade esportiva. Sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de restrição. Portanto, aí eu acho que esta lei falhou absolutamente. Isto não faz sentido nenhum. Proteger a indústria do futebol contra ataques e pessoas sem escrúpulos que andam aí por todo lado, como é óbvio. Portanto, e não nos podemos depois... Quer dizer, o IPDJ nós sabemos que não tem meios suficientes e adequados até para as funções que tem na lei, de sindicâncias, de auditorias, de investigação. Não tem, por isso simplesmente não tem. Portanto, existe assim os controles de idoneidade, etc. Mas lá está, são feitos com declarações dos próprios e isso é muito incipiente, para não dizer outra coisa. Ilustrou. Bom, eu acho que é importante também nós pensarmos, na minha opinião, pensarmos numa situação que eu acho que acontece em poucos países da Europa. Nós seremos, porventura, o único país, ou dos únicos países, em que 90% ou mais dos adeptos de futebol estão concentrados em 3 equipas. Okay? Tudo o resto não existe. Nós podemos dizer... Não é o meu caso, João, não é o meu caso. Sim, podemos dizer... Eu sou sócio do Belenenses já há 54 anos. Eu só tenho um clube, não tenho mais nenhum. Eu também sou sócio de outros. E o meu pai também... Eu tinha um avô que também era sócio do Belenenses e outro da Académica, por isso. Nós temos mais de 90% dos adeptos de futebol concentrados em 3 clubes e depois temos
dois, três grandes clubes que também têm uma massa adepta muito interessante. Naturalmente, estou a falar do Vitória, do Braga e do Boa Vista. Boa Vista, sim, também. Depois, eu como adepto de futebol, custa-me ir ao estádio e ver um jogo da primeira divisão portuguesa, da elite portuguesa, com 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Ou seja, e isso naturalmente reflete-se depois naquilo que é o nosso produto. Nós, por exemplo, aquela regra muito engraçada que a Espanha tem de, em frente às câmaras, a bancada tem que estar preenchida. O resto pode estar vazio, mas a primeira imagem tem que estar preenchida. Mas, João, e se não estiver, o clube da casa é multado. É multado. Se houver algum plano de televisão que apresente uma bancada vazia ou parcialmente vazia, o clube da casa é multado. Pronto, nós aqui derrubamos as bancadas, que assim já não há adeptos nem há bancada. Isso é só um limite. E essa é uma questão que preocupa, porque nós, se queremos vender um produto, depois temos dificuldade em vendê-lo. Como é que o comprador vai dizer assim, então, mas vocês têm uma média de espectadores em 85% das equipas que é abaixo dos 5 mil espectadores. Isso é grave. Não há ninguém que queira comprar umas sapatilhas XPTO, mas toda a gente diz que fazem bolhas. Quer dizer, então não presta, ou que rompem passado 3 utilizações, e isso é mau. E nós temos essa dificuldade, e naturalmente, essas equipas que estão depois do outro lado têm grandes dificuldades em gerar receita, e não é por acaso que, ainda hoje foi o sorteio, e por isso está bem fresco, as equipas estão a olhar para quando é que recebem o Benfica, Porto e Sporting, e quando estão na frente. Porque isso é uma receita extraordinária, num orçamento cada vez mais adulterado, porque não é possível cumprir, e então nós estamos a pensar nos 150, 200, 300 ou 500 mil euros que vamos criar de receita, vamos ter de receita de um jogo em que uma equipa grande vai lá, que agora vai dar receita, porque agora quem receber o Benfica, Porto e Sporting no início do campeonato ainda está com aquela expectativa muito grande, mas depois é esperar que no fim, quando os meus jogos em casa sejam no final da época, sejam com a equipa que esteja na frente. Pronto. E isso é um problema muito grande, porque significa que nós estamos a entrar no mecanismo habitual da receita extraordinária, que nós sabemos que a sua essência é extraordinária, ou seja, pode dar como pode não dar. E isso é um problema. E então nós entramos aqui, e o Dr. Fernando falou numa coisa que eu concordo, quer dizer, nós andamos com um atraso muito grande relativamente à questão da centralização dos direitos audiovisuais. Isso é mais que evidente. Nós esperamos, eu acho que as equipas esperam que isso aconteça. Eu até já devido que realmente queiram, porque eu acho que isto vai prolongar-se até ao limite que foi estabelecido pela própria lei. Pela lei, pelo Governo, e por isso nós tenho algumas dúvidas que isso aconteça nos próximos... Esta época ainda não vai acontecer, eu acho que pronto, no final desta época parece-me que há a expectativa... No final desta época essa premissa estar cumprida, mas de facto eu não considero que a parte da centralização dos audiovisuais seja a mais importante, mas considero que seja a parte da integridade, do controle e a forma como nós partimos para cada época, essa sim é que deve ser muito bem elaborada e muito bem estruturada, porque nós sabemos como é que vamos gerir, sabemos o que é que temos, e a partir daí temos que nos cingir àquilo que são as nossas receitas. Não havendo esse controle, nós temos a obrigação de apresentar as declarações de que metemos os salários em dia, dos jogadores e treinadores, mas depois ficamos sem necessidade de ter que apresentar outras questões. E de facto, a forma como se tem gerido, não havendo orçamento,
a parte mais difícil, ou seja, nós não podemos inventar, ainda não somos o Banco Central Europeu que fabrica as notas de 500 euros, e por isso fica difícil. E eu acho que essa é a grande discussão que deve haver por parte dos clubes. Todos nós sabemos que nesta discussão dos direitos de audiovisuais nós vamos ter que ceder, toda a gente vai ter que ceder. Não podemos ter esta discrepância de 15 vezes, não é? 15 vezes que existe, acho que em Portugal, 14, 15 vezes, entre o que ganha mais e o que ganha menos, quando noutros países nós sabemos que isso anda ali na casa dos 2, 3 vezes, não é? Eventualmente. E esse é um problema, quer dizer, esse é um problema. E deixa-me só uma nota em relação aos direitos de transmissão televisiva, que é o seguinte, e eu concordo completamente com o que tu disseste, João. E que é o seguinte, isto tem a ver também, e eu acho que, João, tu fizeste muito bem começaste por falar, e bem, da concentração do interesse em 3 clubes, e o que é que isso depois reflete. Portanto, depois fizeste muito bem a ligação para os direitos de transmissão televisiva. E há um aspecto, há 2 notas importantes. O decreto-lei da centralização já foi publicado, já não sei há quantos anos, Tiago, talvez me possa ajudar, há 6, já não sei, 6 anos ou alguma coisa. 6, 7 anos, sim. O que é que se fez desde a publicação do decreto-lei até à centralização, que será no ano que vem? 2026. O que é que se fez, por exemplo, para desenvolver a parte dos direitos internacionais da Liga Portuguesa? Não, essa é outra questão que, enfim, isso é daquelas coisas que estou em divergência total com a Liga por causa disso. Uma negligência total. Reparem bem que, quer dizer, nós temos portugueses no Canadá, na África do Sul, na América do Norte, no Brasil, nos países africanos de língua oficial portuguesa, na China, etc., em França, na Alemanha, etc. O João sabe isso porque sabe muito bem nos clubes onde jogou, onde ia e havia portugueses. Nós devíamos, durante estes anos, ter andado a oferecer os direitos de transmissão televisiva à borla, outra expressão, grátis, se quiserem, é evidente, para estes países, para criar. Foi isto que os ingleses fizeram. Os ingleses, nos anos 80 e nos anos 90, andaram a oferecer os direitos da Premier League. Lembra-se nos anos 90, quando os jogos começavam a ser transmitidos às 11 da manhã e ao meio-dia? Isto porquê? Porque eram transmitidos em prime time no Vietnã, no Camboja, na Coreia, etc. Às 11 horas não era por acaso. E eram transmitidos, exatamente, eram transmitidos em prime time, ou durante a tarde ou à hora de jantar, à borla. O que é que eles fizeram? Viciaram milhões de pessoas na Premier League. Claro. E os portugueses, à nossa dimensão, naturalmente, podíamos ter feito isso nos últimos anos, e onde houver portugueses lá fora, nós devíamos ter oferecido os direitos da Liga Portuguesa. Tornar um produto competitivo. Um produto interessante, exatamente. Essa é que é a grande questão. Para depois agora, isto encaixa na outra questão que o João disse muito bem, que é a questão da centralização do interesse da competição em 3 clubes. Sabe que eu aqui há uns anos fui a uma conferência e um dos oradores era o CEO da Premier League. E ele disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci, que foi o seguinte: o segredo da Premier League são 2 coisas: democracia e igualdade. Todos os clubes são tratados exatamente da mesma forma. E isto tem a ver com o quê? Na parte dos direitos de transmissão televisiva, com um aspecto muito importante. O grande bolo dos direitos da Premier League são os direitos internacionais. Exato. É de onde vem a grande fatia das receitas dos clubes. São divididos em 20 partes iguais. Não vai mais dinheiro para o clube A porque é grande, para o Liverpool porque tem mais adeptos, ou para o Manchester United porque ganham mais campeonatos, ou para o Chelsea porque não sei quê, ou por nada. É dividir por 20 em partes iguais. Todos participam, todos levam 20avos do bolo. Portanto, no bolso também. Portanto, este é que é o segredo da questão da democracia e da igualdade. Que seria se um clube começasse a dizer: mas eu tenho mais audiências, eu quero mais dinheiro, eu tenho mais adeptos, eu quero mais dinheiro, etc.
Pois não, os direitos nacionais, esses já são divididos de acordo com a classificação, o histórico, as audiências, etc., os títulos, a posição na tabela na época anterior, e muito bem. Mas os direitos internacionais são divididos em partes iguais. Eu acho que isto falhou completamente nos últimos anos, não fizemos rigorosamente nada, continuamos a não fazer nada pelos direitos internacionais da nossa liga. Inclusive, nós temos jogadores, estrelas mundiais do presente e do passado. Que podiam servir de chamariz para... Como é óbvio, Tiago, é uma coisa que não é preciso pensar muito. Temos jogadores que toda a gente conhece do passado, bolas de ouro, etc. Ajudariam naturalmente a promover a nossa liga. Portanto, isto é uma questão de meter mãos à obra e começar a trabalhar. Nós já fugimos um bocadinho das cidades esportivas, mas acho que foi por um bom motivo. Não fugiste e era isso que eu ia até dizer aqui ao João. Não fugiste porque, de facto, tinhas, por exemplo, um Crystal Palace ter a capacidade de gastar 40 milhões num avançado, por exemplo. O Benteke foram 40 milhões, não foram 2 ou 3. Agora, eu estou aqui como moderador, não quero ir mais além, nomeadamente da minha profundíssima divergência com a anterior direção da Liga e com esta, até dou-lhe o benefício da dúvida, que está há pouco tempo, mas uma profundíssima divergência, dita pessoalmente ao antigo Presidente, várias e diversas vezes, exatamente o que estava a dizer o João, isto é, nós queremos, quando eu falei há pouco da questão da redução, da reformulação dos quadros competitivos e menos clubes, tinha a ver com eventualmente casar isso com uma melhor capacidade de promoção da competição. Mas retirando essa parte, o que de facto era importante, e acho que era isso que podia dar alguma sustentabilidade, penso que o João concorda com isto, o que pode dar mais alguma sustentabilidade aos clubes, no que toca nem tanto à centralização, era de facto a promoção do produto. Isto é, eu ao anterior Presidente da Liga, dava-lhe este exemplo. Se eu estiver em Marrocos e estiver a dar um Benfica-Porto, ou um Benfica-Sporting, ou um outro, eu não consigo ver em lado nenhum. O português não consegue ver em lado nenhum. Nem na RTP Internacional. Não consegue ver em lado nenhum. Aliás, havia mais jogos transmitidos fora do país, quando, por exemplo, o Casillas estava no Porto, porque aí eram as operadoras espanholas que eram um jogador, era um ícone espanhol, e então transmitiam jogos do campeonato do Porto, conseguia-se ver aí sim, em Marrocos, em tudo que é sítio, porque tinha aquele interesse. Agora, acho que o caminho para essa tal sustentabilidade que estava a falar está intimamente ligado, do meu ponto de vista, não sei o que é que o João acha, está ligado intimamente à questão fundamental da promoção do produto. Porque neste momento nós temos um produto homemade, ou seja, um produto interno. O nosso campeonato é um produto interno e com tantos portugueses por tudo que... Aliás, o Mundial de Clubes foi o exemplo. Havia duas equipas portuguesas e os adeptos portugueses não rivalizaram em número com os outros clubes, incluindo Boca Juniors, enfim, Palmeiras, etc., para dar o caso dos mais conhecidos do grupo do Benfica e do Porto, não é? Quer dizer, e anda-se a desperdiçar, e claro, e depois é o que estava a dizer, depois há uma decalagem brutal entre a receita e a despesa. Porque a despesa é fixa, a receita não sabemos, não é? Porque está de tal forma, digamos que enviesada, não é? Que acaba por ser... A sociedade desportiva não é sustentável. Nós, se aplicássemos o código das sociedades comerciais, se calhar... Eu não sei qual delas, sabia alguma delas que se mantinha legalmente eu acho que aí entra, em existência. Não é? Eu acho que aí entra de forma decisiva aquilo que é o interesse desportivo. Certo. E mais uma vez eu puxo a brasa à minha sardinha. O interesse desportivo, na minha opinião, é a essência desta discussão. Porque, de facto, nós, em condições normais, sabemos que uma equipa grande aqui em Portugal vai ganhar o jogo que vem disputar a Barcelos, a Moreira de Cónegos,
à Vila das Aves, vai ganhar. Pode acontecer um dia mau, E não ganhar. ou um dia bom do adversário e não ganhar. Porquê? Não é porque ninguém lute e ninguém disputa até o último segundo. A disparidade é enorme. Mas a disparidade de qualidade, à partida, permite que essa equipa tenha vantagem. E eu acho... 80% a 90% de hipóteses de ganhar o jogo. Pronto. E então eu acho que esse deve ser o ponto de partida da discussão. Nós termos, do ponto de vista daquilo que é a qualidade desportiva de cada equipa, uma aproximação no valor. Porque se isso não acontecer... É verdade. Vamos lá ver. Quem é que compra não sei quantos jogos em Portugal, sabendo que, à partida, uma série de equipas não vão ganhar e uma série de equipas vão ganhar quase sempre? O interesse desportivo, o interesse da competição, estamos a falar da essência. A essência. Ninguém compra. Eu fui um atleta e entrei sempre para ganhar. Mas, em muitos momentos, eu olhava para aquilo e dizia assim, isto hoje não vai ser fácil. Por muito que eu queira. Por muito que eu queira, não vai ser fácil. Pronto, e estou a ser simpático. Ok? Eu gosto muito de olhar para a Espanha. Não só porque lá joguei, É verdade. mas também porque eu acho que eles têm princípios organizativos, princípios competitivos que são exemplos que nós... alguns dos exemplos que nós devemos seguir. Eu posso-vos contar uma história muito simples, muito rápida. Eu saí do Benfica para o Betis, ok? Benfica equipa grande. Naturalmente não tinha a infraestrutura que existe hoje, que hoje é garantidamente melhor que a do Betis. Se bem que agora, atenção que agora o Betis fez uma academia nova, cuidado, e só vai a meio. Mas a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei a Sevilha foi olhar para o estádio, que era inferior ao do Benfica, mas já era bonito. É bonito. Mas olhar para a cidade desportiva. E foi a primeira vez na minha carreira desportiva em que eu tinha um local onde só se treinava. No Benfica, nós equipávamos no Estádio da Luz e íamos a pé para o campo número 3 para treinar. E lá não, nós tínhamos balneares. Eu tenho imensas histórias. Eu uma vez pedi, porque estava frio, em Sevilha também faz frio, ok? Uma vez tinha frio e pedi umas meias altas para treinar. Lá não há o hábito de treinar sem caneleiras há muitos anos. Então pedi umas meias altas para treinar. Sabem qual foi a resposta do roupeiro? Não há. Nós aqui não temos nada. As meias altas é para jogar. Estão no estádio. Ou seja, nós estávamos focados, estávamos concentrados num sítio, numa infraestrutura que servia de apoio E eu acho que, por exemplo, a Espanha, reparem, façam um exercício comigo. Nos últimos 10 anos, quantos estádios novos na Espanha foram construídos ou reconstruídos ou reestruturados? Real Madrid, o Real Madrid, Barcelona, o Atlético Bilbao, Real Sociedad, Osasuna, Espanhol, sim. Atlético Madrid, o Betis vai começar agora, Atlético Madrid. Sim. Reparem bem, estamos a falar numa década. Sim. O que é que nós temos nós aqui? Há 20 anos não temos um estádio novo. O que é que nós temos aqui? 2004 foi o grande boom do... Não, temos a questão do Marítimo, talvez só. O Marítimo. Temos o Marítimo. O Marítimo, o resto não... Temos o Marítimo, ok? Sim. Ou seja... Isso é fundamental. Um bocadinho a conversa... a conversa com que eu comecei. Mas essa questão é uma questão que em Espanha já não se colocou, em Portugal coloca-se neste momento, e que está-se a colocar também noutro país, que era o país que durante os anos 80 e 90 liderou tudo o que era competição europeia, que era a Itália. A Itália, o último estádio a construir-se de novo foi o da Juventus. Está-se a pensar agora, a Roma já apresentou para aí 10 projetos à cidade e nenhum deles obteve vencimento. O Milan, a mesma coisa. A Fiorentina agora a ser construída. E temos a Atalanta. E a Atalanta, sim. De resto... Sim, mas são velhos, mas estão cheios. Também é verdade. São velhos, mas estão cheios. Sim, mas eles agora estão com esse problema também. Tiago, não é coincidência que os italianos nos últimos anos perderam muito terreno. Perderam muito terreno. E perderam muito terreno exatamente, apesar de terem um modelo societário que é um pouco como, não digo que seja diametralmente oposto ao nosso,
mas que permitiu a entrada dos americanos na Roma, permitiu a entrada dos tailandeses no Inter, no Milan, etc, não é? Etc, não é? E isto é que eu gostava de perguntar a vocês, os dois, sem esquecer aquilo que eu ainda queria ir, se vos choca o modelo do PSG e do City. Ou seja, seria chocante para nós chegar aqui um magnata e vamos agora, o que é que eu vou comprar? Benfica? Porto? Sporting? E fazer o investimento brutal que fez Eu acho que isso é uma inevitabilidade. Diz? Não percebi. Isso é uma inevitabilidade e vai acontecer. Mas a resistência é muita. A resistência é muita, mas veremos até com este novo modelo da Liga dos Campeões, etc. Quanto tempo é que isto será possível? Quer dizer, se os nossos clubes grandes começarem a ficar muito para trás ou sistematicamente para trás, se a nossa liga passar a ter só um clube na Liga dos Campeões, se calhar já nem com acesso direto, daqui a uns anos, e por aí fora. E depois não nos podemos esquecer de uma coisa, nós temos 3 clubes a lutar por um título, mas só há 2 vagas na Liga dos Campeões, e só uma direta, e a tendência não é para aumentar, a tendência, face aos poucos resultados da Liga, no total, e depois não marcamos pontos na UEFA, etc., com algumas honrosas exceções, corremos o risco de dentro de alguns anos nem sequer termos essa sustentabilidade que resulta muito do acesso à Liga dos Campeões. Portanto, isto depois não há milagres, quer dizer, vai chegar a decalagem, os outros vão continuar a aumentar receitas, a ter infraestruturas novas, a terem mais formação, melhores meios tecnológicos, melhores técnicos, etc. Os nossos bons quadros começam a ir embora, e o talento vai atrás. Portanto, depois é uma questão de dinheiro. Portanto, eu acho que isso vai acabar por acontecer. Acho que vamos ter nos próximos anos, principalmente, investimentos muito fortes dos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos estão claramente a liderar o investimento e a criação de grandes grupos dos multi-club ownerships. Investimentos também muito fortes da Arábia Saudita e outros países daquela zona. E, portanto, nos próximos anos é muito provável que os clubes portugueses mudem de mãos. Portanto, isso vai. Quanto aos clubes grandes, numa primeira fase, acho que vão precisar de injeções de capital para manterem a sua competitividade e vão vender participações minoritárias. Vão começar pelos 15%, 20%, 30%. Isso é para os próximos anos. Aliás, já foi admitido. É engraçado que foi admitido eu não vou dizer clube mas um dos 3 grandes. Em Portugal nunca o admitiu, mas eu estive numa conferência internacional ao início deste ano e um alto representante desse clube, dessa sociedade desportiva, admitiu que isto era, que inclusive estavam a trabalhar no assunto. E portanto isto será uma inevitabilidade. Se serão maioritários, eu acho que isso é o passo seguinte. É o passo seguinte. E é uma questão de veremos qual é que é o primeiro. Chegará a um ponto onde um destes 3 clubes, que vários anos sem ser campeão, sem ir à Liga dos Campeões, depois não tem capacidade de investimento, depois não consegue arcar com o seu passivo elevado, depois isto é um efeito de bola de neve, não é? Depois passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, depois começam a vir vários presidentes, todos a querer resolver, provavelmente agravam o problema, etc. Não há milagres, não há capacidade financeira, e depois até internamente começa a cavar-se um fosso, e portanto eu acho que isso é uma inevitabilidade. Mas pronto, continua a haver alguns resistentes, alguns clubes históricos que ainda mantêm essa ilusão, desde falámos disso no início, essa ilusão de achar que com a sua força própria conseguem subir de divisão, manter-se na Primeira Liga e ficar por lá no seu lugar onde sempre estiveram durante muitos anos.
vários exemplos, lembramos todos, eu acho que podíamos juntá-los todos numa sala. Temos o Belenenses, temos a Académica, temos o Passos de Ferreira, temos não estou a comparar os clubes, como estou a comparar o facto de ainda serem os poucos, quase os irredutíveis gauleses, não é? que defendem a questão de ser o clube, ser maioritário e conseguir dessa forma sobreviver. Temos o Marítimo, portanto, a Académica, Belenenses, Marítimo, Passos de Ferreira. Então, esses são esses os clubes que se mantêm ali com esta questão de banho de realidade, e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Essa é a minha opinião, Tiago e João. Acho que é uma inevitabilidade. João, e o que é verdade é que no final do dia, que se usa dizer, neste caso no final do mês de maio deste ano, o adepto do PSG não quer saber se o Nasser El-Khelaifi é o dono do clube. Ele só quer saber quem é que ganhou a Liga dos Campeões, o troféu que nunca tinha ganho. Eu acho que há aqui uma grande diferença. Não sei se concorda nesse sentido, ou seja, no final do dia ganhou a Liga dos Campeões. Tiago, deixa-me só uma pequena nota. No início desta época, da época passada, que acabou a época 24-25, se bem me lembro, houve manifestações de adeptos do PSG contra o acionista e contra o COS, inclusive bloquearam o centro de treino, fizeram protestos, etc. Não estava nada contentes. Depois, no fim da época, ganharam a Liga dos Campeões. Mas pronto, mas isso é o que é futebol. Eu estava a dizer, há aqui uma questão muito diferente. O bom investidor deve ser recrutado. O problema é o mau. É que nós, quando estamos no desespero, é o primeiro que aparece. É o primeiro que aparece. E aí sujeitamos a que, de facto, quem venha, não venha respeitar aquilo que são os princípios e a essência daquilo que é um clube. E nós depende das palavras que, se for um bom investidor, e nós, não lhe choca esta situação. Não, e nós temos muitos bons infelizmente temos muito mais maus exemplos em Portugal do que bons exemplos. Nós temos, por exemplo, o caso do Famalicão é um bom exemplo. Sim, senhor. Famalicão entrou um bom investidor, o clube passou do sufoco para estabilidade, investimento, qualidade, e vai seguir o caminho dele. De forma sustentável, a vender, a comprar, um clube... aumentar o número de sócios. Aumentar o número de sócios, com uma grande disputa aqui por causa do estádio, por exemplo, que precisa de um estádio melhor. Lá está, voltamos a bater no mesmo. Eu aproveitaria para concluir aquilo que era a questão dos estádios, que eu falei aqui, que eu chamei aqui à discussão, não era por acaso. Certo. Nós temos que criar obrigatoriamente o primeiro passo para que nós possamos valorizar aquilo que é a nossa indústria. O primeiro passo será nós sermos competitivos internamente. Certo. Eu não vou dizer nomes dos clubes, senão ainda me interpretam mal. A equipa A sabe que vai ter dificuldades, a equipa A, que é um bocadinho maior, sabe que vai ter grandes dificuldades em ganhar na equipa B, que é um bocadinho menor. E isso é que dá competitividade. Sim. E isto é que chama os adeptos, isto é que chama... as equipas, os adeptos das equipas grandes vão aos estádios das equipas pequenas porque sabem que à partida a sua equipa vai ganhar. Não é porque não querem saber da equipa que joga em casa. Ok? E isto é um problema. Nós temos que criar esta competitividade interna. E é isso que é exportável. E isso é que é exportável. Não só para quem vê, para quem vem cá comprar, porque depois isto reflete-se naquilo que o Dr. Fernando estava a dizer, e muito bem, que é, e vamos aproveitar as palavras do presidente do Futebol Clube do Porto, o André Vilas Boas. Nós qualquer dia, e não vai faltar muito, somos um país de Liga Conferência. E não somos um país de Liga dos Campeões, que é aquilo que nós gostamos. Nós gostamos de ver cá o Paris Saint-Germain. Nós gostamos de ver o Benfica a fazer a época que fez há 2 anos, onde foi até aos oitavos de final, quartos de final. Quer dizer, e eu tive o privilégio de ir ver o Inter, de ver o Paris Saint-Germain, de ver uma série de jogos ao Estádio da Luz, e de facto aquilo dá prazer para quem é um adepto, claro. E eu que sou um adepto, como eu que sou um adepto, há milhões.
E é disto que eles gostam. Se nós não conseguirmos internamente garantir essa competitividade, naturalmente vamos ser piores lá fora. Não há forma. E se não somos competitivos cá dentro, não vamos ser lá fora e depois o retorno financeiro vai ser posto em causa. E esta questão da não entrada, por isso é que às vezes custa muito. Pá, eu peço desculpa se alguém aqui pensa dessa forma, mas a mim custa-me entender como é que um adepto da equipa A quer que a equipa B, quando vai jogar à Alemanha, à Espanha, à França, perca. Pá, eu não consigo perceber isso. Eu não consigo perceber isso. Um adepto português, ok? Uma equipa A portuguesa com uma equipa B portuguesa que vai jogar ao Betis, ao Espanhol Barcelona ou ao Eintracht Frankfurt e quer que perca. Eu não consigo perceber. O Vitória, este ano, esta época passada, a época desportiva passada, contribuiu Sim. 10 vitórias seguidas com na conferência. Um número de pontos para o ranking que foi impressionante. E todas as equipas conseguissem ter feito o mesmo. E nós seguramente estaríamos... Nunca tínhamos entrado na fase de grupos da Liga de Conferência. Exatamente, quer dizer, nós neste momento estamos a pôr em causa a participação das equipas portuguesas. O segundo classificado já não vai à fase de grupos diretamente. E olhamos aqui para os nossos vizinhos ao lado e até dá pena nós olhar para aquilo e dizer assim, a tabela classificativa até ao 6º lugar ou 5º lugar dá acesso direto à Liga dos Campeões. E nós aqui temos o campeão e o vice-campeão. Se tem o azar de calhar um tubarão maior lá fora, vai pensar aquilo que a equipa pequena pensa quando vai jogar com a equipa grande cá dentro. Certo. E esse é o problema. É uma questão de competitividade. E esse é o problema. E depois, nós cá dentro não temos capacidade financeira, naturalmente temos que deixar ir embora os melhores jogadores, não temos competitividade para poder ir ao mercado buscar os melhores jogadores e nós sabemos que isto depois é pescadinho e rabo na boca, quer dizer, não há forma de nós... Não vive só da formação, isto precisamos... A formação é muito rica, e pode ser muito rica, mas não é suficiente. João, mas isto tudo encaixa, eu acho, um bocadinho naquilo que falámos logo de início, que é a questão da sustentabilidade financeira. Mesmo para atrair bons investidores, é preciso apresentar números, não é? É preciso regras de sustentabilidade financeira, é preciso a tal centralização que falámos, é preciso que não se discuta a arbitragem em 30 jornadas, a arbitragem em 29 jornadas e meia. Por exemplo, isso é óbvio, não é? Tem que haver um regulamento disciplinar que puna os comportamentos que afetem a indústria, e esse é um deles. Quer dizer, não se pode falar de arbitragem, isso é uma coisa básica, isso aliás, afasta os patrocinadores, isso afasta os investidores. Tu sabes que os ingleses, o jogador se for castigado, se recorrer, a tendência é aumentar o castigo. Sim. Há aquilo que se chama reformatio in pejus. Sim, lá é ao contrário. É o contrário. Mas isso é uma questão cultural. Não, claro que é, mas é assim. Só que se não fizermos nada por isto, se continuarmos assim, não sei se concordam, se continuarmos assim, vamos, claro, como diz o João, vai ser um país de Liga Conferência. Se não for, no limite. Para bem uma coisa, pensando bem, quer dizer, todas estas regras, tudo isto falta, e isto é fundamental para atrair os investidores. E tudo isto que falámos, desde as infraestruturas, à sustentabilidade da competição, às regras de democracia e igualdade, às regras que protejam a formação. Quer dizer, há coisas que são óbvias, não é? Aqui em Inglaterra, por exemplo, os clubes grandes não podem ir buscar jogadores da formação a outros clubes pequenos. Exatamente. Não podem levar jogadores para fora do sítio onde vivem, por exemplo. Isso é de uma certa área. Mas salvo erro, são 50 milhas ou 60 milhas, 50 km ou 40 km. Eles não podem levar os jogadores do pé de sua casa, das suas famílias. Exatamente. Não pode chegar aqui os clubes grandes aqui eu agora estou aqui ao pé de Milton Keynes, aqui ao clube. Não podem levar, não pode vir aqui o Arsenal ou o clube qualquer, ou o Liverpool, levar os jogadores da formação desse clube, não pode. Tudo isso são pequenas coisas e que há muito deviam estar implementadas. Ora bem, são óbvias.
Já me fizeram a indicação que já não estamos nem sequer nos penaltis, já estamos todos no balneário. Portanto, já a tomar banho. Portanto, eu queria agradecer-vos, agradecer a vossa presença, agradecer à Andiv, promotora deste evento.